Olá, meus caros amigos, de volta aí com as nossas questões de direito civil. Estamos tratando do tema contratos, né? Então, para você aí que vai fazer o 16º Exame Nacional de Ordem, nós fizemos já 3 questões de contratos, então a gente passa aqui no quadro, olha só, quarta questão. Quarta questão é a OAB FGV de 2012, né? Uma questãozinha que envolve o tema contratos. Muito bem. Tiago, diz a questão, hein? Tiago celebrou com Ronaldo um contrato de compra e venda de 10 máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em 36 prestações mensais e consecutivas, com reajuste a cada 12 meses, conforme a taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. Então aqui eu tenho o lugar do pagamento, né? O pagamento deve ser feito no domicílio do credor. O contrato estabeleceu ainda a incidência de juros moratórios, ou seja, juros de mora, no importe de 2% do valor da parcela em atraso. Só lembrando, aqui eu já estou adiantando, olha só. Juros de mora, ele tem uma construção legal que eu combino os artigos 406 com 591 na forma do parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário, segundo o STJ, e esses juros moratórios estão limitados a 1% ao mês, tá ok? Juro compensatório, ele é convencional, é o que tiver previsto no contrato. Juro moratório, juros de mora, existe uma construção legal, que é a análise, a combinação desses artigos, que me dá a importância de 1% ao mês. Muito bem, não sei se a questão vai falar sobre isso, né? Então, olha só, o contrato tinha a incidência de juros moratórios no importe de 2%, tá? E cláusula penal fixada em 10% do valor do contrato em caso de inadimplência, né? Então, me parece que essa cláusula penal aqui deve ser compensatória, né? E não moratória, porque é do valor do contrato inteiro e está dizendo que é em caso de inadimplemento, né? Após o pagamento de 9 parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% sobre o valor da última parcela paga, sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste e, ao tentar efetuar o pagamento da 10ª parcela com base no valor inicialmente ajustado, teve o pagamento recusado por Ronaldo, né? Então, mais ou menos, o Tiago celebrou com o Ronaldo um contrato de compra e venda. O contrato seria pago em 36 parcelas, né, para a aquisição de umas máquinas de costura. O local do pagamento era domicílio do credor. O contrato tinha um juro de mora de 2% e uma cláusula penal de 10%. O que aconteceu? Depois de pagar 9 parcelas, o Tiago recebeu uma notificação extrajudicial em que o Ronaldo estava comunicando um aumento de 30% sobre o valor da última parcela, alegando, olha só, que ocorreu uma elevada desvalorização no câmbio, né? Aqui eu já estou pensando assim, olha, problema dele, né? Pacta sunt servanda. Isso aqui não é teoria da imprevisão. Tiago não concordou com o reajuste. Ao tentar efetuar o pagamento, ele teve o pagamento recusado, o que caberia, portanto, uma consignação do pagamento, né? Vamos lá para as alternativas. Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a alternativa correta. Então, olha só, o Tiago, vou botar os dois aqui, ó, Tiago, né? E, por sua vez, o outro, salvo engano, é Ronaldo, né? Ronaldo. E esse Tiago aqui é quem está tentando fazer o pagamento. Letra A. Caso o Tiago consigne o valor da 10ª parcela por meio de um depósito judicial, poderá levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas. Olha só, consignação em pagamento começa no artigo 335, né? Eu vou puxar aqui exatamente o artigo que fala sobre isso. Vejam vocês. 334, quer dizer, né?
Enquanto o credor, 338, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências do direito. Me parece que essa A aqui é exatamente o artigo 338, não é não? Olha só, caso o Tiago ele opte pela consignação por meio do depósito judicial. Vocês sabem que a consignação é o depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida nas hipóteses previstas em lei, não é? Então, se ele optou pelo depósito judicial, ele pode levantar esse depósito enquanto o Ronaldo não informar que aceitou ou então não o impugnar, né? Porque na hora que ele contesta a ação, aí eu não posso mais desistir sem a concordância do réu, né? Desde que pague todas as despesas e a obrigação continua subsistindo. Então essa daqui me parece, eu vou marcar aqui, mas vamos ler as outras para a gente ter a certeza, né? B de bola. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente 2 máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida. Não, pessoal, aqui não é consignar 2 máquinas de costura. Deixa eu voltar aqui para a questão. Acho que o Tiago é quem estava fazendo o pagamento, não é não? Tiago celebrou com o Ronaldo, olha só, a compra e venda. Para comprar 10 máquinas de costura, tudo bem. Pagamento se daria em 36 parcelas. Pagamento no domicílio do credor. O contrato tinha juro de mora e tinha cláusula penal, ok. Após o pagamento das 9 parcelas, o Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que comunicava um reajuste de 30%. Então, o Tiago é quem está fazendo o pagamento das parcelas, né? Aqui a questão me parece que misturou tudo. Na hipótese do Tiago consignar judicialmente 2 máquinas de costura, também não seria 2 máquinas, porque a entrega são, olha só, o combinado aqui é entregar 10 máquinas, né? O credor não é obrigado a aceitar por partes se foi convencionado que ele receberia por inteiro. Então, essa B aqui eu acho que está completamente descabida. C. O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio, olha só, o Tiago é devedor, não é? E ali a questão está dizendo que o pagamento se daria no domicílio do credor. O local do pagamento é, por sua vez, o local para a consignação do pagamento, né? Eu aplico na consignação do pagamento as mesmas regras do pagamento. Tá, o depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros de mora e da cláusula penal. Então, essa daqui também está errada. D. Tiago poderá depositar o valor referente à 10ª parcela, sob o fundamento de injusta recusa. Verdade. Porém, não poderá discutir no âmbito da ação consignatória a abusividade ou a ilegalidade das cláusulas contratuais. Não, pode também, não tem problema. Tá certo? E é claro que ele vai, por exemplo, discutir, ou poderia, né, a questão dos juros de mora, né, dos juros moratórios, que lá está previsto 2%, e os juros de mora são fixados em 1%. Então, essa daqui, a primeira parte está verdadeira, mas ele pode sim discutir a cláusula abusiva ou ilegal. Então, olha, resposta correta, letra A de avião. Essa questão, na verdade, ela começou falando sobre o contrato de compra e venda, etc., enfim, mas ela nos levou para a consignação do pagamento, tá ok? Só lembrando que a consignação é o depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida, hein? Naquelas hipóteses previstas no artigo 334, ou melhor, perdão, 335 do Código. E o depósito extrajudicial, aquele feito em estabelecimento bancário, é somente para obrigações pecuniárias, tá ok? Muito bem, próxima questãozinha aqui no quadro, olha só. OAB FGV 2012 também, não é? Falando aí sobre contratos.
Embora sujeito às constantes mutações e às diferenças de, deixa eu puxar aqui, de contexto, tá certo? De contexto em que é aplicado, o conceito tradicional de contrato sugere que ele representa um acordo de vontades estabelecido com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Tá perfeito, né? Aquela definição de Clovis Bevilacqua. Contrato é um acordo de vontades com a finalidade de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos, né? Princípio da consensualidade. Contrato é simples acordo de vontades, a não ser aqueles contratos reais em que, além do acordo de vontades, exige-se a entrega do objeto, né? Muito bem. Então, ele só colocou aqui o conceito tradicional, enfim, etc. Tomando por base a teoria geral dos contratos, assinale a afirmativa correta. Cuidado, hein? Correta. Letra A. A celebração de contrato atípico. Bom, contrato atípico é o contrato que não está previsto em lei, o contrato que não é típico, né? Fora do rol contido na legislação, não é lícita, pois as partes não dispõem da liberdade de celebrar negócios não expressamente regulamentados por lei. Não, é o contrário, né, pessoal? Contrato é direito pessoal. E os meus direitos pessoais, eles são ilimitados, não é assim? Desde que respeitada, claro, a moral, os bons costumes, né, os requisitos de validade, né? Isso aqui vai estar, salvo engano, no artigo 425 do Código, né? É lícita as partes celebrarem contratos atípicos, claro que é. Né? Vou botar aqui o artigo 425 do Código. Então ele quer a correta, logicamente que não é essa aqui não é. B de bola. A atipicidade contratual é possível, claro, mas, de outro lado, há regra específica prevendo não ser lícita a contratação que tenha por objeto a herança de pessoa viva, seja por meio de um contrato típico ou não. Isso é verdade, não é? Olha só, contrato que envolve herança de pessoa viva, isso aqui é chamado pacta corvina. Pacta corvina, né? Os herdeiros já discutindo como é que ficarão os bens do pai que ainda não faleceu, né? Então todo mundo na mesa almoçando e aí começa uma discussão sobre a herança. Qualquer contrato que envolva herança de pessoa viva, esse contrato é nulo por força do artigo 426 agora do Código. Tá certo? Então essa daqui está correta. A atipicidade contratual é possível? 425. Mas de outro lado há uma regra específica prevendo que não é válida a contratação que tenha por objeto herança de pessoa viva. Certíssimo. Vamos para as outras? C de casa. A liberdade de contratar é limitada pela função social do contrato. Artigo 421, né? E os contratantes deverão guardar, assim na conclusão como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé subjetiva. Princípios esses ligados ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso Código Civil. Olha só, a questãozinha que foi feita para tentar enganar a gente, né? Os contratantes devem guardar, assim como na conclusão, bem como na execução também, se bem que na verdade é em qualquer fase contratual, os princípios da probidade e da boa-fé. Olha só, não é boa-fé subjetiva, é boa-fé objetiva do 422. Boa-fé aqui é objetiva. E esses princípios, eles não estão ligados ao voluntarismo e ao individualismo, não faz sentido, né? Olha só, como é que eu estou defendendo que função social está ligada ao individualismo? É o contrário, né? Função social representa o interesse da sociedade sobre aquele contrato. Então não é voluntarismo e individualismo, né? Então essa C aqui, olha, está errada também. D de dado.
Será obrigatoriamente declarado nulo o contrato de adesão que contiver cláusulas ambíguas ou contraditórias? Não, princípio da conservação dos contratos. Se em contrato de adesão existe uma cláusula ambígua ou contraditória, a interpretação desse contrato se dará de forma mais favorável ao aderente, né? Então isso aqui é regra de interpretação, vai estar, salvo engano, no 423. Então essa daqui está errada também, o que faz, indubitavelmente, que a nossa questão correta seja a letra B de bola, tá aqui, olha, já marcada por mim, não é? Outra questãozinha, pessoal, OAB também, FGV, logicamente, né? 2012, tá aqui, olha, questãozinha de 2012, vamos a ela. Contratos em espécie, empréstimo, comodato, mútuo, etc., dos contratos em geral. Só lembrando que, olha só, empréstimo e comodato são contratos reais, hein? Contratos reais. Ou seja, somente se aperfeiçoam com a entrega efetiva do objeto, da coisa. Os contratos reais, eles se contrapõem aos contratos consensuais, né? Comodato e mútuo é contrato, ou são espécies de contratos reais. E a diferença do comodato para o mútuo é que o comodato é um empréstimo de coisa infungível. E o mútuo é empréstimo de coisa fungível. E daí eu tenho as diferenças, né? Olha só, se o mútuo é empréstimo de coisa fungível, você não precisa me devolver aquele objeto que eu lhe emprestei. Como, por exemplo, dinheiro. Eu lhe emprestei R$100, você não vai me devolver aquela nota de R$100, você vai me devolver o valor. Então, quando eu empresto coisa fungível, mútuo, há transferência de propriedade. Comodato é empréstimo a título gratuito de coisa infungível. Então, quando eu te emprestei o meu carro, você não vai ficar obrigado a me devolver um carro qualquer, você vai me devolver o meu carro. O que significa dizer que no comodato não houve transferência de propriedade. No comodato, o bem pertence ao comodante. No mútuo, houve transferência de propriedade e o bem passou a pertencer ao mutuário. Nos dois casos, em ambos os casos, eu aplico a regra do res peri indomino, caso haja perda do objeto sem culpa. Tá ok? Muito bem, então ele deve estar, nem comecei a questão, mas deve estar falando sobre comodato e mútuo, né? Comodato e mútuo, tá aqui, né? Vamos lá. O policial militar Marco Antônio é proprietário de uma casa de praia localizada no balneário de Guarapari, no Espírito Santo. Por ocasião de seu exercício profissional na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, a casa de praia foi emprestada ao seu primo Fabiano. Então, olha só, Marco Antônio emprestou, isso aqui é comodato, né? Comodato, emprestou a sua casa de praia ao seu primo Fabiano. Perazzo, todo comodato é gratuito? Só pode ser, porque se houver onerosidade, deixa de ser comodato e passa a ser locação de coisas, né? Tudo bem. Então, olha só. A casa de praia foi emprestada, que lá reside com sua família há mais de 3 anos. Certo? Tá tendo um errinho aqui na separação, né? Mas dá pra gente ler. Então, esse comodato aqui já perdura há mais de 3 anos. Perazzo, é possível o comodatário usucapir o bem? Nunca, hein, pessoal? Comodatário não vai usucapir bem, até porque a posse do comodatário é uma posse justa, tá certo? O que pode acontecer, o que acontece na maioria das vezes, é você emprestar um imóvel para alguém, passados 15 anos, aí eu estou tratando da usucapião extraordinária, né? A pessoa ingressa com a ação de usucapião, mas só que ela não vai dizer que você emprestou. Ela vai dizer que foi lá para dentro do imóvel e ficou morando. E aí você, na contestação, vai dizer que existe comodato. E se você não tiver nada por escrito, vai ficar complicado você provar a existência do comodato. Só lembrando que prova exclusivamente testemunhal é só até 10 salários, né? Então a OAB uma vez colocou assim, o comodato é um contrato não solene, tá certo?
pode ser verbal, mas não se presume. Em outras palavras, é bom que ele seja feito por escrito, né? Tá, muito bem. Então, prestou a casa ao seu primo Fabiano, que lá reside com a sua família há mais de 3 anos. Ocorre que, por interesse da administração pública, Marco Antônio foi removido de ofício para a cidade de Guarapari. Diante de tal situação, Marco Antônio decidiu notificar extrajudicialmente o primo para que esse desocupe a referida casa num prazo improrrogável de 30 dias. Então, o que aconteceu? Olha, o Marco Antônio, só lembrando que comodato, deixa eu botar aqui assim, ó. Comodato é empréstimo de uso. Empréstimo de uso. Diferente do mútuo, que é empréstimo de consumo. E se o comodato é empréstimo de uso, o comodante não pode, em regra, retomar o bem antes do término do prazo contratual, a não ser em uma situação emergencial que deve ser analisada pelo juiz, né? Só que essa questão aqui, vejam, não colocou qual é o prazo de devolução. Ele simplesmente emprestou para que você ficasse morando lá, né? Prazo indeterminado, e ele já estava, inclusive, há mais de 3 anos. Está aqui, olha, né? Tá, diante da situação, vamos lá, assinale a alternativa correta. O contrato firmado verbalmente entre Marco Antônio e Fabiano é o comodato. E a fixação do prazo mínimo de dias para a desocupação do imóvel encontra-se expressa em lei. Não, não se encontra expressa em lei, não. O contrato que eles firmaram é o comodato? É, tá certo, né? Comodato aqui também porque a gente vai lembrando, eu vou adiantando, né? Comodato é o único contrato que ele tem uma regrinha especial que às vezes pode excepcionar a regra do res per in domino, hein? Então, por exemplo, se houver perda do objeto sem culpa, prejuízo é do dono, o dono é comodante, né? Sem culpa. Agora, o comodatário poderá vir a responder caso, no fortuito, ele abandone os bens que foram dados em comodato para salvar os seus próprios bens, né? Então, se o comodato é empréstimo a título gratuito, pelo menos se espera que você cuide desses bens. Na verdade, era assim, cuidar como se fosse seu. Mas como é a título gratuito, você tem que cuidar mais do que se seu fosse. Porque se no fortuito você abandona os bens que foram dados em comodato para salvar os seus bens, você passa a responder pela perda. Tá ok? Muito bem, então olha só, a letra A, fixação de prazo mínimo para desocupar o imóvel encontra-se prevista, expressa em lei? Não, não se encontra prevista em lei. Conforme entendimento pacífico do STJ, a notificação extrajudicial para a desocupação de imóvel dado em comodato verbal, por prazo indeterminado, é imprescindível para a reintegração da posse. É verdade, né? Segundo o entendimento pacificado no STJ, se eu faço um comodato verbal, eu preciso primeiro notificar extrajudicialmente, ou judicialmente, pouco importa, né? Mas eu preciso notificar o comodatário para que desocupe. E essa notificação é imprescindível para que você possa, posteriormente, ingressar com a reintegração de posse. É essa ação mesmo, Perazzo? Reintegração de posse? Em comodato, sim, né? Em locação de coisas, também reintegração de posse. Agora, cuidado. Em locação de imóvel urbano, lá da lei do inquilinato. Não, ali é ação de despejo, né? Deixa eu marcar a B aqui, mas a gente vai ler as demais para saber se realmente está certo, né? C. A espécie de empréstimo firmado entre o Marco Antônio e o Fabiano é o mútuo. Não, mútuo é bem fungível, né? Pois recai sobre um bem imóvel e inconsumível. Não tem nada a ver. Não confundir fungibilidade com consumtibilidade, hein? Nesta modalidade de contrato, a notificação extrajudicial para a restituição do bem por si só coloca o mutuário em mora e obriga-o a pagar o aluguel da coisa até sua efetiva devolução. Isso é verdade. No comodato, tanto na locação como no comodato, isso aqui é o chamado aluguel pena. Aluguel pena. E a doutrina já entende que, no máximo, o aluguel pena seria 2 vezes o valor da eventual locação, né?
Comodato é a título gratuito, então você calcula quanto seria o aluguel, mais ou menos, e o aluguel pena seria 2 vezes, né? Então, olha só, não é mútuo, apesar dele ter aqui colocado no final a questão do aluguel pena, né? Então, vou riscar essa daqui. D de dado. Tratando-se de contrato firmado verbalmente e por prazo indeterminado, Marco Antônio pode colocar fim ao contrato a qualquer momento, sem ter que apresentar motivo. Não pode não. Em decorrência da aplicação das regras da chamada denúncia vazia. Não, pessoal, não vou nem aplicar a regra da denúncia vazia não. Sabe por quê? Porque o comodato é empréstimo de uso. Então, eu só posso retomar o bem após o contrato, o prazo. E mais, eu tenho que saber se não há algum prazo implícito, hein? A doutrina diz assim, olha, fulano que empresta os tratores da fazenda para ser usado na colheita. O contrato não estabeleceu prazo, mas existe um prazo? Claro, se é para ser usado na colheita, então até o término da colheita, não é? Então, essa D aqui também está errada, o que faz com que a letra B de bola, que está aqui marcada, olha só, seja a questão correta, não é? Vamos lá, próxima. Exame OAB, FGV também, não é? Direito civil, contratos em espécie, etc. Agora ele está falando, olha só, troca ou permuta, está lá no 533. Contrato estimatório, está do 534 ao 537. Doação começa no 538, enfim, vamos lá. Marcelo, brasileiro, solteiro, advogado, sem que tenha qualquer impedimento para doar a casa de campo de sua livre propriedade, resolve fazê-lo sem quaisquer ônus ou encargos em benefício de Marina, sua amiga também absolutamente capaz. Então, logo de cara, olha só, Marcelo, inexistindo qualquer impedimento, ele resolveu fazer o contrato de doação, né, de um imóvel da sua casa de praia a quem? A Marina, sua amiga, e ambos são capazes. Muito bem. Todavia, no âmbito do contrato de doação, Marcelo estipula uma cláusula de reversão por meio do qual o bem doado deverá se destinar ao patrimônio de Rômulo, irmão de Marcelo, caso Rômulo sobreviva à donatária. Pessoal, então olha só, o que foi feito aqui foi uma doação com cláusula de retorno. Com cláusula de retorno. O que é a cláusula de retorno? Olha, o bem retorna ao patrimônio do doador, tá certo? O bem retorna ao patrimônio do doador caso ele sobreviva ao donatário. É o exemplo clássico aqui de a gente criar uma obrigação com eficácia real, né, com ônus real. Porque a doação com cláusula de retorno, eu, doador, transfiro uma propriedade que é resolúvel. E se houver o implemento desta condição resolutiva, por isso a propriedade é resolúvel, todos os direitos reais ficam resolvidos e a propriedade do bem volta a ser do doador. Então esse doador é credor para exigir o imóvel e vai exigir de qualquer pessoa ou contra qualquer pessoa. Então eu digo que esse doador que é credor, ele tem uma obrigação, ele é credor de uma obrigação com eficácia real, tá certo? Ou seja, eu sou credor, direito pessoal, mas eu tenho ao meu dispor uma ação reivindicatória, ou seja, uma ação que é inerente, específica do titular do direito real. São as obrigações com eficácia real. Muito bem, mas olha só, logo de cara, eu só adianto para vocês que a doação com cláusula de retorno, a cláusula que estabelece ou que beneficia um terceiro, esta cláusula é nula. A doação com cláusula de retorno, ela pode estabelecer que o bem volte ao doador, mas eu não posso beneficiar um terceiro sob pena de nulidade dessa cláusula contratual. Deixa eu pegar aqui qual é o artigo, olha só.
538 começa, não é? 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. É a chamada doação com cláusula de retorno. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de retorno em favor de terceiros. Então, olha só. Parágrafo único do artigo 547. Tá certo? Letra A, olha só. Diante de expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de um terceiro, no caso aí de Rômulo. Perfeito. Correto, né? Vamos só ler as demais aqui. No caso, em razão de o contrato de doação por ser gratuito, comportar interpretação extensiva, não, ao contrário. Se o contrato é gratuito, a interpretação é estrita, restritiva, não é? Cláusula de reversão em favor de terceiro é válida? Errado. A cláusula em exame não é válida em razão da relação de parentesco entre o doador. Marcelo e o terceiro beneficiário irmão. Tem nada a ver com isso, né? Diante de expressa previsão legal, a cláusula de reversão pode ser estipulada em favor do próprio doador. Pode, é verdade. Ou de terceiro. Terceiro, não. Beneficiário por aquele designado, caso qualquer deles nessa ordem sobreviva ao donatário. Não, não prevalece em favor de terceiro, o que faz então que a minha questão correta seja a letra A de avião. Tá ok? Rápido intervalo e a gente volta aí discutindo as questões que envolvem contratos. Forte abraço!